Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos iniciar então uma série de vídeos sobre funções inorgânicas, ok? Então nós vamos falar aí das principais funções inorgânicas que a gente encontra aí no nosso dia a dia e que a gente se depara aí nas provas dos principais vestibulares, ok? Vamos lá então. Bom, galera, quando a gente fala de funções inorgânicas, nós estamos nos referindo principalmente a quatro funções, que são as funções ácidos, bases, sais e óxidos. Galera, provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar de vários compostos químicos, vários alimentos que estão presentes dentro dessas funções inorgânicas. Como, por exemplo, nos ácidos, nós estamos muito acostumados aí às frutas cítricas, né? Que são justamente ácidas devido à presença do ácido cítrico. Este ácido, na verdade, ele é um ácido orgânico, não é um ácido inorgânico, né? Mas ele fornece aí a essas substâncias um caráter ácido, como a laranja, o kiwi, o limão, a tangerina, abacaxi, entre outras frutas aí. Temos também na parte de alimentos o ketchup, que tem um caráter ácido, o leite, apesar de muita gente achar que o leite não é um ácido, não tem caráter ácido, ele tem um caráter levemente ácido, né? Entre outros alimentos do nosso dia a dia que possuem esse caráter ácido, que são substâncias ácidas. Entre substâncias químicas aí que não são alimentícias, mas também estão bastante presentes no nosso dia a dia, temos aí também os ácidos, temos aí as baterias, né? As baterias dos automóveis, as quais apresentam aí ácido sulfúrico, beleza? Então os ácidos, pessoal, estão amplamente presentes aí no nosso dia a dia, assim como as bases, né? As bases que a gente tem aí no nosso dia a dia, por exemplo, os produtos de limpeza, grande parte dos produtos de limpeza, não todos, né, pessoal, mas grande parte dos produtos de limpeza, principalmente os detergentes, amaciantes, sabão em pó, né, eles possuem um caráter básico, né? Além disso, na parte alimentícia, a gente tem algumas frutas como a banana, o caju, entre outros aí que apresentam um caráter básico, ok? Entre os sais, pessoais, também uma função bastante presente aí no nosso dia a dia, né? A gente tem o nosso principal aí, exemplo dos sais, que é o nosso cloreto de sódio, né? O nosso sal de cozinha, mas também temos aí o carbonato de cálcio, que está presente aí na casca do ovo, né? Também presente no mármore calcário, nas conchas, entre outros minerais. O bicarbonato de sódio, muito utilizado como um antiácido e fermento para bolos, né? Tem aí nos talcos, também presente nos talcos, desodorantes, entre outros componentes aí que a gente utiliza no nosso dia a dia. E o sulfato de cálcio, que é utilizado aí na produção de gesso e de giz. Então, assim como os ácidos e as bases, os sais também estão amplamente presentes no nosso dia a dia. E a nossa quarta função inorgânica aí que nós iremos estudar são os óxidos, né? Os óxidos, pessoal, de repente a gente não pare para pensar nessa nomenclatura, nessa classificação como óxidos, a gente não para para pensar nos compostos químicos aí presentes no nosso dia a dia que pertencem a funções óxidos, mas eles são vários também. A gente tem uma gama bastante grande de óxidos presentes no nosso dia a dia, assim como ácidos, bases e sais que acabam sendo relativamente mais comuns para nós, mas os óxidos também estão presentes no nosso dia a dia, como no caso o óxido de cálcio, né, que é muito utilizado aí na correção de pH do solo, né, principalmente aí na agricultura, o óxido de estanho, que é utilizado na fabricação de latas, né, as latas aí que a gente utiliza frequentemente no nosso dia a dia, o óxido de manganês, que é utilizado na fabricação do aço, né, o óxido de ferro 3, que é utilizado na fabricação de pigmentos, bem como o óxido de alumínio, que é utilizado aí na fabricação do próprio alumínio, certo? Galera, então, como a gente pode observar aqui, as funções ácidos, bases, sais e óxidos, os compostos químicos pertencentes a essas classes ou essas funções inorgânicas, né, estão amplamente presentes aí no nosso dia a dia. A gente lida o tempo todo com substâncias ácidas, básicas, sais e óxidos, beleza? Então, nós vamos estudar um pouquinho a parte química desses compostos aí e consequentemente, dessas funções inorgânicas, ok? Vamos lá, então. Bom, galera, antes de a gente entrar de fato aí mais a fundo nas funções inorgânicas, é interessante a gente falar um pouquinho aqui da escala de pH, tá? A escala de pH, pessoal, ela foi desenvolvida, né, para a gente ter uma medida aí um pouquinho mais quantitativa da acidez e da basicidade de uma das diferentes substâncias químicas, sejam elas propriamente ácidos propriamente ditos, ou bases propriamente ditas, ou até mesmo os sais e os óxidos, que podem ter caráter ácido ou caráter básico, dependendo da sua composição química,
ok? Tá? Então, quando a gente determina, quando a gente fala que uma determinada substância é ácida, uma determinada substância é básica, ou até mesmo neutra, a gente está colocando ela nessa escala de pH, que vai de 0 a 14. Okay? Então, a nossa escala de pH vai de 0 a 14. Sendo que para pH abaixo de 7, essa escala, para pH abaixo de 7, a gente fala que é substância ácida, certo? Então, pH abaixo de 7, a substância ácida. Como, por exemplo, a bateria, que apresenta ácido sulfúrico, o limão, né, em geral, as frutas cítricas, tomate, o leite, entre outras substâncias. Em pH 7, a gente fala que a substância é neutra, e a gente pega como padrão a água pura. Né? Se a gente considerar a água pura, ela seria uma substância neutra. pH acima de 7, a gente classifica as substâncias como alcalinas ou básicas, ok? Então, alcalino aqui é um sinônimo de básico, certo? Onde, quanto mais próximo de 14, mais básico é a substância. Então, quanto mais próximo de 14, mais básico é a substância. E assim, quanto mais próximo de 0, mais ácido é a substância, ok? Então, nessa nossa escala de pH, quanto mais para as extremidades, quanto mais próximo de 0, mais ácido, e quanto mais próximo de 14, mais básico é essa nossa substância. E dentro aí do pH básico, a gente tem, por exemplo, né, os sabões, detergentes, entre outras substâncias aí que a gente tem no nosso dia a dia. Beleza? Então é importante a gente lembrar dessa escalinha de pH, tá, pessoal? A gente vai ouvir bastante falar de escala de pH, que classifica aí diferentes substâncias químicas em ácidas, neutras ou básicas, ok? E esse pH, pessoal, esse termo pH, ele vem de potencial hidrogeniônico, tá? Então, a medida a medida da acidez ou da basicidade de uma substância vem do seu potencial hidrogeniônico, onde quanto maior este potencial hidrogeniônico, mais ácido é a substância, quanto menor este potencial hidrogeniônico, menos ácido ou mais básico será essa substância. Beleza? Tranquilinho? Então, sempre que a gente estiver falando de acidez e basicidade, a gente vai estar aí falando também, automaticamente falando aí de escala de pH. Certo? Vamos lá, então. Bom, galera, iniciando então nossas funções inorgânicas, vamos começar aí com a função dos ácidos, ok? Então, como a gente já mencionou, os ácidos estão amplamente presentes no nosso dia a dia, como na bateria dos carros, tomate, nas frutas cítricas, vinagre, entre outros componentes químicos aí do nosso dia a dia, certo? Mas o que de fato é o ácido quimicamente falando? Bom, galera, os ácidos, na verdade, existem 3 classificações de ácidos. Os ácidos diarrênios, os ácidos de Bronsted-Lowry e os ácidos de Lewis, ok? Em nível médio, pessoal, principalmente falando aí de vestibulares, a classificação dos ácidos que mais se cobra, ou é quase que na realidade a única que se cobra nos principais vestibulares, são os ácidos diarrênios, e aos quais nós vamos trabalhar aqui agora, tá? Então vamos falar especificamente dos ácidos diarrênios, mas saibam aí que, como eu mencionei, existem outras classificações de ácidos, ok? Vamos lá então. O que são esses ácidos diarrênios, pessoal? Ácidos diarrênios são substâncias que, em solução aquosa, sofrem ionização, liberando como cátions somente os íons H+, ou H3 ou mais. Então, galera, ó, foca bem nessa frasezinha em vermelho e nesses dois íons aqui, ó, H+, ou H3 ou mais. São chamados de íon hidrônio ou hidroxônio, tá? Então, ácidos diarrênios, repetindo, são substâncias que, em solução aquosa, sofrem ionização, liberando como cátions somente os íons H+, ou H3 ou mais, que são os íons hidrônio ou hidroxônio. Galera, esse H+, ou H3 ou mais, na verdade, eles são similares, tá? É a mesma, vamos dizer assim, um é a representação simplificada, o outro é a representação mais correta do que acontece com o ácido. E o que acontece com o ácido? O que é essa ionização? Vamos lá. Galera, um ácido, quando a gente coloca em água, o ácido ele sofre ionização, ou seja, uma reação química com a água que produz íons, tá? Sendo como único cátion o H+, ou o H3 ou mais, e depois o seu respectivo ânion, ok? Então, galera, quando eu represento o H+, é uma representação simplificada, tá? Quando eu represento a reação do ácido reagindo com a água, formando o H3 ou mais, que é esse íon hidrônio, tá? Essa é uma reação, essa é a representação mais correta, tá? É a representação mais completa da ionização de um ácido, certo? E o que é esse processo de ionização, pessoal? O processo de ionização é quando substâncias que não são iônicas, no caso, os ácidos são substâncias formadas por ligações covalentes,
né? Ou seja, são moléculas, então não são formadas por íons, mas esses ácidos, quando reagem com a água, sofrem ionização, gerando então íons em solução aquosa. Isso é um processo de ionização. Beleza, galera? Tá? Então, todo ácido em solução aquosa sofre ionização, gerando como único cátion um H+. Então, o ácido é como se ele liberasse o H+ em solução aquosa e, consequentemente, a outra espécie química ligada ao hidrogênio, ele vai ser a parte negativa, vai formar o nosso ânion. Beleza? Então, uma coisa a gente já pode definir em relação a ácidos diarrênios, galera. Todo ácido diarrênios, ele possui hidrogênio em sua molécula, tá? Todo ácido diarrênio possui hidrogênio em sua molécula, uma vez que para ser um ácido diarrênio, ele tem que ao sofrer ionização, liberar os íons H+, ou íons H3 ou mais. Então, até um macetezinho, galera, para a gente identificar um ácido diarrênio olhando só para a molécula, olhando para a fórmula molecular de um composto, a representação de sua molécula sempre começa com o hidrogênio, tá? Como, por exemplo, H2SO4, HCl, HNO3, beleza? Entre outros aí. Então, sempre vamos ter aí uma sua fórmula molecular, o hidrogênio no início da molécula, beleza? Então, um macetezinho aí, tá? Para vocês identificarem mais facilmente um ácido diarrênico, certo? Bora lá, então. Bom, pessoal, como eu mencionei para vocês, os ácidos diarrênicos são substâncias que, em solução aquosa, sofrem ionização, liberando como único cátion o H+. O que é essa equação? Vamos melhor representar essa equação de ionização, então. Tá? Essa equação de ionização, pessoal, nada mais é, aqui sendo representada da forma simplificada, quando eu represento o H+, certo? Do que a ionização do ácido em água, gerando o nosso H+, e a outra espécie que está ligada ao hidrogênio seria o nosso ânion. Então, por exemplo, o ácido clorídrico ele possui apenas um hidrogênio ionizável. Né? Ele tem apenas um hidrogênio para sofrer ionização, certo? Então, ele gera um H+, ou um H3 ou mais, o nosso hidrônio, mas a outra espécie química que está ligada ao hidrogênio, como no caso o cloro, vai formar o ânion, certo? Então, é só lembrar, ó, cada hidrogênio vai ter uma carga positiva, né? Adquirir uma carga positiva, consequentemente, a outra espécie vai adquirir uma carga negativa para anular essa carga positiva, uma vez que a molécula de HCl é neutra, beleza? Quando ele tem apenas um hidrogênio ionizável, pessoal, a gente chama eles de monoácidos, tá? Quando eu tenho mais de um hidrogênio ionizável, eles são os poliácidos, que pode ser diácido, triácido e até mesmo tetrácidos, ok? Então, como é que funciona essa equação de ionização para poliácidos? Bom, se eu tenho um ácido com dois hidrogênios, pessoal, ionizáveis, como no caso do H2SO4, essa reação ocorre em duas etapas. Então, em uma primeira etapa, é liberado um hidrogênio ionizável, formando um H+, então uma carga positiva. Consequentemente, toda outra espécie que sobrou vai ser o meu ânion, né? Então, eu fico aqui com HSO4-. Esse ânion HSO4 continua ainda com o hidrogênio que é ionizável, então, consequentemente, ocorre uma segunda reação de ionização, liberando mais um hidrogênio ionizável. Lembrando, galera, que estamos representando a equação de forma simplificada, né? Não com a reação com a água e a formação do H3 ou mais do nosso hidrônio, certo? Então, gerando agora, né? Então, mais um H+, então eu tenho duas cargas positivas, consequentemente, o meu ânion aqui, que neste caso é o ânion sulfato, tem que ter carga 2-, certo? Somando as duas equações, pessoal, a gente chega na equação total de ionização para esse diácido, né, que é H2SO4 em água sofrendo ionização, gerando 2H+, mais o SO4 2-, certo? Para chegar nessa equação total, pessoal, é como se a gente somasse essas duas equações de ionização, tá? Essas duas etapas de ionização, onde eu posso cancelar o que eu tenho de igual em lados opostos da minha seta, né, e somar o que eu tenho no mesmo lado. Beleza? Então, a gente tem a equação de ionização para poliácidos. Um outro exemplo seria do ácido fosfórico, se a gente fosse fazer as etapas de ionização do ácido fosfórico, o qual possui 3 hidrogênios ionizáveis, né? O nosso H3PO4. Então, numa primeira etapa de ionização, ele libera um primeiro hidrogênio ionizável, certo? Então, com uma carga negativa, liberei esse hidrogênio ionizável, fico com agora 2 hidrogênios ionizáveis, né, junto com o meu PO4, então fica o ânion H2PO4-, o qual possui ainda 2 hidrogênios ionizáveis. Volto para mais uma reação de ionização, liberou mais um hidrogênio ionizável, gerando agora o ânion HPO4-2.
o qual ainda possui um outro hidrogênio ionizável, que em uma terceira etapa libera o nosso terceiro hidrogênio ionizável, formando aí o ânion PO4 3-, certo? A equação total fica então H3PO4, que é o nosso ácido fosfórico, sofrendo ionização em água, gerando 3 mols de H+, né, liberando 3 mols aí de H+, 3 íons H+, mais o nosso PO4, o ânion aí com carga -3, uma vez que eu tenho 3 H+, certo? E para chegar nesse resultado, a gente corta o que a gente tem de igual em lados opostos e fica aí um somatório chegando na nossa equação final. Beleza? Galera, só um detalhezinho, vocês vão ver em várias literaturas em que esse H+, pode também ser chamado de próton, tá? Justamente por ter uma única carga positiva, assim como os prótons. Prótons é uma carga positiva, então quando a gente representa esse H+, ele também pode ser chamado de próton, certo? Bora lá então. Bom, pessoal, em relação aos ácidos, a gente pode aí classificá-los de diferentes formas. Então a gente tem algumas classificações para esses ácidos, certo? Vamos lá então. Primeira classificação, pessoal, é quanto à presença ou ausência de oxigênio na molécula. Então, existem ácidos, pessoal, que possuem oxigênio na sua molécula e ácidos que não possuem oxigênio. Como aqui, o ácido clorídrico, que não possui oxigênio, o ácido bromídrico, que não possui oxigênio, e o ácido sulfídrico, que também não possui oxigênio, entre outros. Já temos alguns ácidos bem comuns, como o ácido sulfúrico, ácido nítrico, e ácido fosfórico, onde todos esses três possuem oxigênio em sua molécula, certo? Então, a gente classifica ele de diferentes formas, uma vez que esses hidrácidos e esses oxiácidos vão ter nomenclaturas diferentes. A gente vai justamente utilizar essa separação para nos facilitar na nomenclatura dos ácidos, certo? Então, para os ácidos que não possuem oxigênio, a gente classifica eles como hidrácidos. Ácidos com oxigênios nós chamamos de oxiácidos. E como eu mencionei, pessoal, isso vai ser bastante importante para quando a gente for dar nome a esses ácidos. Nós vamos trabalhar de forma diferente com os hidrácidos e com os oxiácidos. Ok? Vamos lá. Bom, também podemos classificar, pessoal, os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Isso até acabei mencionando anteriormente. A gente trabalhou com as equações de ionização dos ácidos, né? E dependendo do número de hidrogênios ionizáveis, podemos classificá-los como monoácidos, quando possui apenas um hidrogênio ionizável, os diácidos, quando possuem 2 hidrogênios ionizáveis, os triácidos, quando possuem 3 hidrogênios ionizáveis, e os tetrácidos com até 4 hidrogênios ionizáveis. Beleza? Sendo que os diácidos, triácidos e tetrácidos podem ser classificados aí como poliácidos, como a gente viu ali nas equações de ionização, certo? E a gente identifica, pessoal, esses monoácidos, diácidos, triácidos, tetrácidos pela quantidade de hidrogênio presente na molécula, né? Por exemplo, o HCl tem apenas um, o H2SO4 tem 2 hidrogênios na sua molécula, o H3BO3, 3 hidrogênios, e o H4P2O7 até 4 hidrogênios. Claro, galera, existem algumas exceções, tá? Onde esse número de hidrogênios presentes na molécula, tá? Não indica corretamente a quantidade de hidrogênios ionizáveis, certo? Como no H3PO3, onde possui apenas 2 hidrogênios ionizáveis, tá? E no H3PO2, que possui apenas um hidrogênio ionizável, tá? Então são duas exceções aqui. Então cuidado, o H3PO3 na verdade vai ser um diácido e o H3PO2 vai ser um monoácido. Beleza? Tranquilinho? Bora lá então. Bom, pessoal, uma terceira classificação que a gente pode ter que a gente tem em relação aos ácidos é quanto ao seu grau de ionização ou a força dos ácidos, tá? Então, o grau de ionização ele nos indica aí a força dos ácidos, o quão forte um ácido é, beleza? Quando a gente compara diferentes ácidos. Bom, e o que é esse grau de ionização então, tá? Pessoal, o grau de ionização ele nada mais é do que a porcentagem, vamos dizer assim, de íons formados por um ácido quando ele sofre ionização, tá? Então, quanto mais íons um ácido gera em solução, quanto mais íons H+, ou íons H3 ou mais, o nosso hidrônio, né? Lembrando que aqui nós temos a representação mais completa da reação de ionização. Um ácido forma em solução aquosa, mais forte ele é, tá? Poucos ácidos, na verdade, sofrem uma ionização de 100%. Então, cada ácido vai ter uma porcentagem de ionização, o que vai aí estar relacionado à sua força. Então, quanto maior a porcentagem de ionização, quanto mais H+, ou H3 ou mais, esse
esse ácido gera aí em solução, certo? Mais forte ele vai ser, beleza? Vamos lá então. Então esse alfa, galera, esse grau de ionização representado por alfa, tá? Então o alfa é o nosso grau de ionização, ele é a proporção, como eu mencionei para vocês, do número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas inicialmente dissolvidas, beleza? Pessoal, nós não vamos fazer continha, nós não vamos trabalhar com esse alfa agora, você vai aprender isso mais lá na frente, quando estudar mais constante de ionização dos ácidos, mas é só para a gente poder relacionar o grau de ionização com a força dos ácidos, ok? E para isso a gente tem uma tabelinha aqui, galera, onde os ácidos fortes são considerados aqueles que possuem grau de ionização acima de 50%, como ácido iodídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido sulfúrico, nítrico, ácido perclórico, entre outros. Os semifortes ou moderados são aqueles que possuem alfa ou grau de ionização em torno de 10 a 50%, como ácido fluorídrico, ácido fosfórico, ácido nitroso, entre outros. E os fracos, aqueles que possuem grau de ionização abaixo de 10%. Beleza? Então isso que é o mais importante, galera. A gente conseguir interpretar através do grau de ionização quem é mais forte, quem é um ácido mais forte e quem é um ácido mais fraco. Beleza? E quando o exercício te fornecer grau de ionização, você vai ter que sempre lembrar, apenas lembrar que quanto maior esse grau de ionização, mais forte é o meu ácido, certo? E consequentemente, galera, quanto maior o alfa, que é o grau de ionização, né, mais forte é esse ácido, beleza? Se ele é mais forte, como a gente trabalhou com a escala de pH lá no começo, né, menor vai ser o pH daquela minha solução ácida, ou daquele meu composto ácido, beleza? Então, quanto mais forte o ácido, menor é a escalinha de pH. Lembrando lá que quando a gente fala de escala de pH, a gente está falando da escala de 0 a 14, onde quanto mais próximo de 0, mais ácido, quanto mais próximo de 14, mais básico, certo? Ou seja, se ele é mais básico, ele é menos ácido. Tranquilo? Bom, pessoal, outra coisa que pode aparecer, outro conceito que pode aparecer para você nos exercícios, quando a gente fala de acidez, é o Ka. Tá? O que é esse Ka? Ka, pessoal, é a constante de acidez. Beleza? Constante de acidez ou constante de ionização dos ácidos. Beleza? Constante de acidez ou constante de ionização. Pessoal, esse Ka está diretamente relacionado ao alfa, tá? Então, a constante de ionização também nos diz aí a proporção de H3 ou mais, ou de íons H+, produzidos por um determinado ácido, tá? Então, ele está diretamente relacionado ao alfa, ele é proporcional ao alfa. Então, quanto maior o Ka de um ácido também, quanto maior a constante de acidez ou de ionização desse ácido, também eu posso dizer que mais forte é o ácido, tá? Então, mais forte vai ser esse nosso ácido e, consequentemente, menor é o pH dessa solução, desse meu ácido, certo? Então, quando a gente fala em Ka e alfa, são graus aí de medidas de força dos meus ácidos, certo? Tranquilinho? Bora lá, então. Bom, pessoal, e agora? E quando eu não tiver os valores de alfa, nem de Ka, nem de constante de ionização, para eu poder comparar a força dos ácidos, tá? Galera, infelizmente, vários vestibulares aí nos cobram uma classificação qualitativa dos ácidos quanto à sua força, tá? Que, infelizmente, é uma certa decorebazinha. A gente tem que acabar decorando a força de alguns ácidos apenas olhando para a molécula, olhando para a fórmula dele. Como o vestibular nos cobra, vou passar para vocês aí também esse detalhezinho aí, tá? Então, quando a gente fala de hidrácidos, pessoal, sem eu analisar constante de acidez, o Ka, nem o grau de ionização, certo? Como é que eu sei que um ácido ele é forte e um ácido é fraco? Os fortes são apenas o ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico, HCl, HBr e HI. Ácido moderado, ele é o HF, tá? O ácido fluorídrico, ele é considerado moderado. Todos os demais ácidos, considerando aqui hidrácidos, serão fracos, beleza? Então, HCl, HBr e HI são os fortes, HF, que é o fluorídrico, é o moderado, e fracos são os demais, beleza? E quando eu tiver, então, os oxiácidos, como é que eu faço para saber quais são fortes e quais são fracos? Tá? Vamos lá, galera. Aí, nesse caso, nós vamos determinar o ΔOH, que a gente fala, tá? O ΔOH. ΔOH nada mais é do que você pegar o número de oxigênios e diminuir o número de hidrogênios aí na molécula, certo? O número de hidrogênios ionizáveis, certo? Se esse resultado der 3 ou 2, o nosso ácido é considerado forte. Se esse resultado der igual a 1, ele é moderado. Se esse resultado der igual a 0, é fraco.
Como assim, pessoal? Olha os exemplos que eu peguei aqui do lado. O HNO3. No HNO3 eu tenho, então, vou botar aqui, ó, eu tenho 3 oxigênios menos 1 hidrogênio. Resultado é igual a 2. Se o resultado é igual a 2, ele é considerado um ácido forte. Mesma coisa para o H2SO4. Ó. Então, pegando o ácido sulfúrico, eu tenho 4 oxigênios, então eu tenho 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. O resultado é igual a 2. Se o resultado é igual a 2, ele é considerado um ácido forte. Para o HClO aqui embaixo, ó, HClO, o ácido hipocloroso, tem apenas um oxigênio, apenas um hidrogênio. Então, diminuindo o oxigênio do hidrogênio, nosso resultado aqui vai ser igual a zero. Né? Então, um oxigênio, um hidrogênio, o resultado é igual a zero. Consequentemente, esse ácido é um ácido fraco. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, essas são duas regrinhas gerais em relação a hidrácidos e oxiácidos. Tem um comparativo entre a força desses ácidos, sem saber valores aí de grau de ionização ou de constante de acidez. Beleza? Bora lá. Bom, pessoal, feito isso, então, depois que a gente aprendeu aí o que são ácidos, quais as classificações do ácido, a força dos ácidos, nós podemos aí, então, para a parte de nomenclatura desses ácidos. Galera, a parte de nomenclatura de ácidos ela é um pouquinho, de repente, complicada, tá? Principalmente quando a gente fala de oxiácidos, mas ela é muito importante. Se você pegar bem a nomenclatura de ácidos, vai facilitar muito para a nomenclatura de bases, sais e óxidos, tá? Então, eu considero a nomenclatura dos ácidos, de repente, aquela um pouquinho mais difícil. E se você pegar bem, como eu mencionei, vai facilitar muito para você entender a nomenclatura de ácidos e bases. Beleza? Vamos lá, então. Galera, então, para a nomenclatura de ácidos, nós vamos separar os hidrácidos dos oxiácidos. Por isso que eu falei para vocês que a classificação entre hidrácidos e oxiácidos, ela é bastante importante, tá? Então, vamos começar justamente pelos hidrácidos. Galera, hidrácidos são ácidos sem oxigênios. Bom, para dar nome para um ácido sem oxigênio, um hidrácido, nós vamos fazer o seguinte, galera. Primeiro, todo ácido, a nomenclatura de todo ácido começa justamente pela palavra ácido, ok? Então, nós vamos começar pela palavra ácido, vamos pegar o nome do elemento formador e acrescentar hídrico. O que é o nome do elemento formador, pessoal? Bom, todo ácido ele começa com H, ele vai ter o hidrogênio. Então, ele tem o hidrogênio e tem um outro não metal, tá? Um outro elemento químico, outro grupo de elementos químicos, tá? Que vai ser o nosso elemento formador desse ácido aí. E nós vamos pegar o nome dele e acrescentar hídrico. Como assim, pessoal? Olha aqui. HF, sem oxigênio, um hidrácido. Começaremos com ácido, né? Nome do elemento formador, no caso aqui o F é flúor, certo? Então, ácido flúor, acrescento o hídrico, ácido fluorídrico. Facinho, né? De boa. HCl, o elemento formador é o cloro. Então, ácido, pessoal, observe, o elemento formador é o cloro. Se eu deixar o cloro por inteiro, ficaria clorohídrico. Então, quando tem duas vogais, a gente tira a última vogal ali, né? No caso, o do cloro. Então, fica ácido clorídrico. Beleza? Então, sempre o nome do elemento ou do grupo formador, acrescentando hídrico. HBr. BR é o bromo. Então, ácido, bromo, tiro o, acrescento hídrico. Ácido bromídrico. HI. Ácido, I é o iodo, tiro o iodídrico. Certo? Agora, H2S, pessoal. Cuidado aqui, então, nesses dois exemplos. H2S e HCN. Galera, o S, se você olhar na tabela periódica, ele é o enxofre. Mas esse nome enxofre, ele vem, na verdade, de sulfur, tá? Então, o S aqui, o enxofre, vem de sulfur, beleza? Na verdade, a gente pode pegar aqui o sulf, tá? Então, nós vamos pegar esse prefixo sulf para utilizar nos ácidos. Não vamos pegar o enxofre. Se a gente pegasse o enxofre, ficaria ácido enxofídrico. Galera, não existe ácido enxofídrico, ok? Essa nomenclatura não é utilizada. Então, a gente pega o sulf, já que o enxofre vem de sulfo. Então, é ácido sulfídrico, beleza? Então, ácido sulfídrico. Um outro exemplo é quando a gente tem o ânion cianeto, tá? Então, quando a gente tem o ânion CN aqui, ó. Então, o ânion CN, na verdade, ele é o cianeto, beleza? Ele é um ânion bem tóxico para nós aí, tá? Então, se a gente respirar cianeto, ele é muito tóxico, pode nos levar, provavelmente nos leva aí a óbito, ok? Então, o cianeto, o CN vem de cianeto, é CN-. Então, aqui fica ácido cianídrico. Beleza? Então, ácido cianídrico.
Então, cuidado com aqui quando a gente tem um enxofre, quando a gente tem esse grupo CN aqui. Então, o enxofre vem de sulfídrico, e o CN é de cianeto. Então, vem lá de ciano, na verdade, né? Então, a gente usa ácido cianídrico. Beleza? Tranquilinho? Bom, galera, falando então agora de oxiácidos, então nós vamos usar duas regrinhas, galera. Nós vamos calcular o NOx do átomo central e depois utilizar a tabelinha que eu vou botar abaixo, com terminações aí da nomenclatura, para a gente poder determinar os nomes, ok? Só primeiro, galera, o que é esse átomo central, tá? Olha só, se a gente pegar os oxiácidos, nós temos vários oxiácidos, como H2SO4, HNO3, HClO4, entre outros, certo? Você pode observar, pessoal, que todo oxiácido tem o hidrogênio, o oxigênio e um átomo central. Então, isso que é o átomo central. Hidrogênio, oxigênio e átomo central. Hidrogênio, oxigênio e átomo central. Beleza? Então tá. E o que é esse NOx, galera? Bom, possivelmente muitos de vocês ainda não aprenderam NOx, tá, pessoal? Mas o que é esse NOx? Esse NOx, na verdade, ele é uma carga atribuída aos átomos em uma ligação química. Tá? Uma carga parcial atribuída aos átomos em uma ligação considerada 100% covalente. Beleza? De forma que o átomo mais eletronegativo sempre vai puxar mais para si os elétrons, então ele tende a ficar com uma carga negativa, e os demais átomos, e o outro átomo tende a ficar, da ligação, tende a ficar com uma carga parcial positiva. Beleza? E para isso, pessoal, nós vamos considerar que o hidrogênio, para os ácidos, sempre vai ter carga mais 1, certo? E o oxigênio vai ter carga menos 2. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo, então ele tende a puxar os elétrons para si, ficando com uma carga negativa, e essa carga negativa dele é de menos 2. Né? Lembrando lá da regrinha do octeto, né? O oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência, então ele tende a compartilhar mais 2 elétrons para chegar ao octeto, e como ele é mais eletronegativo, ele puxa esses elétrons mais próximos de si, ficando então com uma carga menos 2, certo? Então nós vamos usar o NOx para o hidrogênio como mais 1, e o NOx para o oxigênio menos 2. Então aqui nós temos o NOx, que é número de oxidação. Beleza, pessoal? Então o número de oxidação do hidrogênio vai ser mais 1, e o número de oxidação do oxigênio vai ser menos 2, certo? E nós vamos, então, a partir do NOx, do hidrogênio e do oxigênio, determinar o NOx do átomo central. Sempre lembrando que o NOx total, o somatório da carga de uma molécula num ácido aqui, ó, é zero, tá? Como estamos falando de moléculas neutras, o somatório é zero, certo? Então, olha só, galera, como é que fica? Ó? Cada oxigênio é menos 2, eu tenho 4 oxigênios. Então, menos 2 vezes 4, eu tenho um total de carga negativa menos 8. No caso do hidrogênio, cada hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho um total de carga positiva mais 2. Esse somatório do NOx dos 3 elementos químicos tem que ser igual a zero. Então, menos 2 com mais 2, para dar zero, eu preciso de mais 6. Então, o NOx do enxofre vai ser mais 6. Beleza? Então, esse que é o NOx do átomo central. Vamos lá, mais um exemplo aqui no HNO3. O NOx do hidrogênio vai ser mais 1. O NOx do oxigênio vai ser menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Tem um hidrogênio só, então é mais 1. A molécula tem que dar zero somatório total. Menos 6 com mais 1, então o NOx do hidrogênio, consequentemente, vai ser mais 5. Então, o NOx do hidrogênio, eu coloco aqui em cima, mais 5. O último exemplo, menos 2 para o oxigênio, vezes 4 menos 8. Mais 1 para o hidrogênio. Né? Então, mais 1 com menos 8 para dar zero, eu preciso aqui de mais 7. Então, o NOx do cloro ele é mais 7. Beleza? Então, esses NOx do átomo central, pessoal, que nós vamos utilizar na nossa tabelinha, tabelinha aqui agora, para dar nome aos ácidos. Certo? Vamos lá. Bom, galera, então assim, ó, como é que nós vamos usar a tabelinha? Então, você vai pegar o NOx do átomo central, certo? E vamos encaixar nessa tabelinha aqui de nomenclaturas. Então, quando o NOx do átomo central for mais 1, a minha nomenclatura vai ser o seguinte. Ela começa com hipo. Então, como é um ácido, sempre vou começar com ácido, na verdade, tá, galera? Vai ser ácido. Aí eu vou lá. Hipo, nome do elemento formador e termina em oso. Tá? Então, o nome do elemento formador aqui vai ser sempre o nome do elemento do átomo central. Se o NOx do meu elemento central for mais 2, mais 3 ou mais 4, ácido, nome do elemento formador e termino com oso. Se o NOx for mais 5 ou mais 6, ácido, nome do elemento formador e termino com ico. Se o NOx do elemento central for mais 7, ácido, começo com P, nome do elemento formador e termino com
ICO. Beleza? Ah, como assim, professor? Calma, tranquilinho. Vamos lá, vamos ver como é que fica isso aqui, tá? Bom, galera, vamos fazer alguns exemplos, então, para ficar bem claro como é que a gente utiliza essa tabelinha, tá? Vamos começar aqui, ó, pelo HNO3. Vamos ver como é que ficaria o nome desse ácido. Bom, primeira coisa, nós temos que determinar o NOx do átomo central. Sempre lembrando que o hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Opa, oxigênio é menos 2. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 3, menos 6. Com mais 1 desse hidrogênio, o somatório da molécula tem que ser 0. Então, para zerar, menos 6 com mais 1, eu preciso de mais 5. Então, o NOx do nitrogênio é mais 5. Certo? Vamos lá na tabelinha. Mais 5. Ó, mais 5 na tabela, a nomenclatura é o seguinte. Não tenho nada no começo. Né? Não tenho nem hipo nem per no começo. E o final é ico. Então, começo com ácido. Sempre o ácido começa com ácido. Nome do elemento central, que é o nitrogênio. Certo? Nesse caso é nitrogênio. E vou terminar com ico. Só que olha só, galera. Cuidado. Quando eu tenho o NO, tá? O NO ele é nomeado como nitro. Ele é o grupo nitro. Tá? Seja NO3, NO2, ele vai ser nomeado como nitro. Então, qualquer NO que eu tenha, vou chamar aqui NOx, tá? NO3, NO2, é o grupo nitro. Se eu fosse usar nitrogênio, ficaria ácido nitrogênico. Isso não existe, tá, galera? Então, quando a gente tem o NO, NOx, tá? NO2, NO3, nós vamos utilizar a nomenclatura nitro, ok? Então, fica ácido, o meu grupo é o nitro, terminando com ico. Então, ácido nítrico. Então, só tiro a vogal, quando termina em vogal, tiro a vogal, ácido nítrico. Beleza? Vamos lá, calma que você vai pegando a manha. HNO2, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 com mais 1, para zerar, eu preciso de mais 3. Então, o NOx do nitrogênio é mais 3. Vai na tabelinha, mais 3. Tá aqui. Mais 3, não tenho nada no começo, na nomenclatura, mas termino em oso, certo? Beleza, então, ácido. Nome do nosso grupo, NO, é nitro. Então, ácido nitroso. Então, minha terminação em oso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para pegar um pouquinho melhor? Vamos lá, vamos continuar a fazer mais alguns exemplos para ficar bem claro isso aqui. Então, vamos lá. H2, SO4, H2, SO3. Vamos lá. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 1 vezes 2, mais 2. Para dar 0, preciso de mais 6. Então, NOx do enxofre, mais 6. Vou na tabelinha, mais 6, não tenho nada no início e termino em ico, certo? Então, ácido. Galera, lembra lá, o enxofre vem de sulfur, não enxofrico, certo? Não era enxofídrico no H2S, não é enxofrico aqui. Então, nós usamos o sulfur. Então, ácido, sulfur, acrescentou ico, ácido sulfúrico. Botamos um acentozinho ali no U. Beleza? De boa? Então, a terminação é ico. No H2SO3, hidrogênio mais 1, vezes 2, mais 2. Oxigênio menos 2, vezes 3, menos 6. Para dar 0, menos 6 com mais 2, eu preciso de mais 4. Então, quer dizer que o NOx do enxofre é mais 4. Vou na tabelinha, identificar o mais 4. Não tenho nada no começo da nomenclatura, mas termino em oso. Ácido, o enxofre vem de sulfur, termino em oso. Então, ácido sulfuroso. Beleza, pessoal? Deu para pegar melhor? Vou fazer um exemplozinho onde tem o hipo e o per, então onde tem aqui ó, o hipo e o per no começo, para a gente finalizar isso aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, pegando aqui os 4 oxiácidos formados pelo elemento cloro, então HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. Vamos ver como é que ficam essas nomenclaturas, então. Então, vamos lá, galera. Para todos eles, já vamos tirar o NOx. Mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Menos 2 com mais 1 para dar 0, o cloro tem que ser mais 1. Aqui no HClO2, mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Menos 2 vezes 2, menos 4. Com mais 1, para dar 0, nós precisamos de mais 3. Então, mais 3 é o NOx do cloro no HClO2.
mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio, então vai dar menos 6, com mais 1, para dar 0, precisamos de mais 5. Então, mais 5 vai ser o cloro, né? Então, aqui sempre o somatório tem que dar 0. Menos 2 para o oxigênio, vezes 4 dá menos 8, mais 1 para o hidrogênio, então temos aqui mais 1, para dar 0, precisamos de mais 7. Então, mais 7 é o NOx aí do cloro. Então, determinamos o NOx do elemento central para todos esses 4 ácidos. Vamos lá na tabelinha. Para o HClO, NOx mais 1. Então, começo com hipo e termino com oso. Então, vamos lá, galera. Ácido, hipo. Então, começo com hipo. Vou botar aqui embaixo, ó. Hipo. Nome do elemento é cloro e acrescento oso. Como termina com uma vogal, cloro, tiro o O para não ficar 2 oso, né? Cloro, oso. Então, ácido hipocloroso. Beleza? Tranquilinho? Que boa, né? NOx mais 3. Lá na nossa tabelinha, NOx mais 3 não tem nada no início da nomenclatura e termina com oso. Então, ácido. Agora, nome do elemento central é o cloro e termino com oso. Ácido cloroso. Beleza? Então, ó, hipo e oso, aqui para o NOx mais 1. E só o oso, terminação oso, para o NOx mais 3. Terceiro exemplo, HClO3, então NOx mais 5. Então, NOx mais 5 na nossa tabela, não tem nada no início e termina com ico. Então, ácido. Agora, nosso elemento central continua sendo o cloro. Então, tiro o O, acrescento o ico. Então, ácido clórico. Então, terminando aí com ico. Beleza? E o último exemplo, pessoal, com NOx mais 7. Então, ele começa com P e termina com ico. Então, vamos ter ali, ó, ácido. Começo com P. Nome do elemento central, que é o cloro. Termino com ico, ácido perclórico. Beleza, pessoal? Deu para pegar legal? Então, pessoal, use essa tabelinha, pega essa tabelinha, cola no seu caderno, cola no ladinho ali, tá? Vai usando a tabelinha do NOx, vai treinando, vai fazendo exercício. Você vai ver que aos pouquinhos você vai pegando a manha, não vai mais nem precisar usar a tabelinha. Beleza? Tranquilo? Para finalizar, então, pessoal, essa nossa aula sobre o vídeo aula sobre ácidos, tá? Nossa primeira aula sobre funções inorgânicas. Algumas propriedades dos ácidos que a gente tem aí. Como já mencionado, para ser um ácido, né, em solução aquosa, ele sofre ionização e liberam íons H+, ou H3O+, o nosso hidrônio, né? E lembrando que o H+, pode ser chamado também de próton. Quando comestíveis possuem sabor azedo, né? Exemplo, limão, vinagre, laranja ou outras frutas cítricas, reagem com bases formando água e sal. Tá, pessoal? Todo ácido reage com uma base, isso é uma reação de neutralização, nós vamos falar mais sobre elas mais para frente, formando água e sal, e possuem pH inferior a 7 naquela nossa escala de pH que a gente mencionou durante essa aula. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aqui a parte sobre ácidos. Nas próximas videoaulas a gente vem com as demais funções inorgânicas, certo? Valeu, galera. Grande abraço.